Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando na segunda carta de Paulo a Timóteo. E no capítulo 2, ele vai falar sobre os requisitos para um bom soldado. Claro, soldado de Cristo. Aqueles que estão empenhados em uma batalha contra o mal. E ele diz assim: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens que sejam capazes de ensinar a outros. Eu entendo que Paulo ele estava querendo dizer no versículo 1 e 2 a respeito de Timóteo, que ele é uma epístola, ou seja, uma carta pastoral. Paulo estava escrevendo ao jovem pastor Timóteo, e Paulo já estava chegando aos seus dias finais. Praticamente ele estava transferindo o seu ministério para Timóteo. Timóteo daria continuidade à obra do Senhor. E Paulo, ele dá esta instrução aqui a Timóteo. Ele diz: olha, Timóteo, meu filho, seja forte, fortifique-se, seja forte na graça. Esta graça, ela está em Cristo. Então, seja forte na graça, no favor imerecido que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, olha, as palavras que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas. E ele está dizendo, confia-as a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros, ou seja, pessoas competentes. Capaz aqui, ele está querendo dizer competentes. Então, olha, Timóteo, treinem, faça um treinamento de homens, de dispenseiros, pessoas que são capazes de ensinar a outros. É como se Paulo tivesse assim, Timóteo, como eu treinei você, eu transmiti a palavra de Cristo para você, você tem sido um bom discípulo meu, aprendeu de mim, assim também, Timóteo, transmita aquilo que você aprendeu para outras pessoas. Por isso que, olha, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Homens competentes, fiéis e competentes. No versículo 3, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, ou com os negócios dessa vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, primeiramente aí Paulo vai falar sobre o soldado, o exemplo de um soldado. Ele dá o exemplo de um soldado, depois logo em seguida ele dá o exemplo de um atleta e depois o exemplo de um agricultor. Primeiro um soldado. Um soldado, claro que Paulo tinha em mente aqui um soldado romano, quando ele abandonava tudo para servir o imperador de Roma. E este homem, ele saía para a guerra e não sabia quando voltaria para casa. Ou seja, é como se Paulo, olha, ele largou tudo, nada o prende mais. Nada desta vida prende esse soldado mais. Ele está em uma batalha. Ele vai para o campo, não sabe o dia que volta e nem sabe se voltará vivo. Era a condição de um soldado romano na época. Então, olha, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Não um soldado agora do Império Romano, mas um bom soldado de Jesus.
E ele diz, ó, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios desta vida. Ou seja, os negócios dele aqui nessa terra. Ele não se deixa envolver. Envolver é estar ao redor, prendendo esta pessoa. Não, um soldado, um bom soldado, ele não pode se envolver com essas coisas, porque senão ele não estaria disposto a ir até a peleja. Muitas das vezes esse soldado ele tem que deixar a sua esposa, tem que deixar os seus filhos, tem que deixar os seus parentes, tem que deixar o seu emprego, tem que deixar tudo para seguir como um bom soldado, para ir à guerra, para ir à peleja, à batalha. E ele diz que já que deseja agradar aquele que o alistou. Quando o soldado romano ele deixava tudo isso para se alistar, ele estava agradando ao imperador de Roma. E nós, como soldados de Cristo, nós temos que agradar ao Senhor Jesus, pois foi Ele que nos alistou. Logo em seguida, no versículo 5, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras, ou seja, as regras da competição. Então, ele olha, da mesma forma, assim como um soldado, ele se despreende de tudo, ele não se deixa envolver ou se deixa prender pelas coisas desta vida e parte para a guerra, não sabe se volta vivo ou morto. Da mesma forma, ele também agora tem regras. Ele deixa tudo e passa a servir a um novo Senhor, porque ele está na guerra. E agora ele compara esse homem como um atleta. O atleta que vai para a competição, ele tem que seguir regras duras, uma certa alimentação balanceada, rica em proteínas, vitaminas, para que ele vença essa competição. E muitas das vezes ele tem que se abster de certos alimentos, de certas práticas da sua vida, não ficar noite sem dormir, não beber bebida alcoólica e algo assim. Algumas competições exigem muito do atleta. Não pode ingerir algo tóxico como maconha, como as drogas em geral. Ele não pode ingerir drogas, senão ele não passará no teste do doping. Então, é o mesmo caso. O atleta, ele segue regras. Se não competir de acordo com as regras, ele é desclassificado. E agora, no versículo 6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará o entendimento em tudo. Ele está dizendo para Timóteo, reflita em tudo, pois o Senhor vai abrir o seu entendimento com relação a isso. E ele fala que o lavrador que trabalha arduamente, primeiro, ele espera a chuva. Assim que chove, ele ara a terra. Naquele período de Paulo, ele usava os bois, os animais, para arar a terra. Ele arava a terra com arado, logo depois ele plantava, ele arrancava as ervas daninhas. O trabalho é muito árduo. Depois de alguns meses de trabalho, aí sim, vinha a recompensa do seu trabalho. Mas o trabalho em si é muito árduo. Eu já trabalhei no campo, na roça, sei como o trabalho é árduo, é pesado. Algumas colheitas demoram 5, 6 meses para você esperar o fruto do seu trabalho. Então, veja bem que Paulo coloca numa sequência. Primeiro, eu tenho que deixar tudo para trás. Tudo da vida que me embaraça, que me envolve como soldado. Depois, eu tenho que me abster de certas coisas. Eu tenho que entrar nas regras da competição. E por fim, no final de tudo, eu vou receber o fruto
deste trabalho. Isso provavelmente será na eternidade. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso, como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. E Paulo, ele continua falando, lembre-se de Jesus, olha, lembrem-se sempre, olha, Timóteo, lembre-se de Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou. E por que ele fala que é descendente de Davi? Porque Paulo estava lembrando Timóteo que Jesus, ele veio como homem. Então ele tinha uma linhagem terrena. Ele era descendente de Davi. Como homem, ele veio, sofreu, suportou tudo, passou por regras, abriu mão da sua glória. Primeiro Jesus desceu da sua glória, abriu mão da sua glória. Depois ele se submeteu às regras deste mundo físico em que nós vivemos. Mas, por fim, ele recebeu a recompensa. Ele ressuscitou e agora, através do evangelho, dessa boa nova que Jesus veio trazer, e agora Paulo aqui, ele era um apóstolo enviado de Jesus, por isso, tudo suporta por causa dos eleitos. Então Jesus veio primeiro, ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, redimidos, e agora Paulo estava suportando isto por causa de quem? Dos eleitos. Os eleitos são todos aqueles chamados por Deus para entrarem no gozo eterno do seu Senhor. Por isso que, para os eleitos, para que também eles alcancem a salvação, para que esses eleitos, os chamados por Deus, alcancem a salvação, que está onde? Em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Ele diz aqui, são dois paradoxos aqui. A morte que conduz à vida e o sofrimento que conduz à glória. Veja bem o que Paulo faz. Dois paradoxos. Morte que conduz à vida e sofrimento que conduz à glória. Se morremos com ele viveremos. Paradoxo. Morte e vida. Se perseveramos ou se resistimos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. O importante aqui desses versos é o seguinte: o importante é não negar a Cristo. Aquele que se alista jamais pode voltar atrás. Então são dois paradoxos. Morte conduz à vida, sofrimento conduz à glória. E o importante aqui é não negar. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isto não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Ele fala, relembra, ele vem trazer a memória, Timóteo, estou relembrando algumas coisas para você. Advertindo solenemente diante de Deus, eu advirto solenemente diante de Deus, para que você não se envolva em discussões acerca de palavras. Com certeza, Paulo tinha em mente aqui fábulas profanas, inventadas por pessoas que estavam infiltrando na igreja. Talvez poderiam ser judeus com suas fábulas, ou também por gentios. Fábulas inventadas, histórias inventadas, e fala aqui discussões acerca de palavras. Não sabemos o que Paulo tinha em mente acerca de tudo isso. Ele fala, isso não traz proveito. Essas discussões acerca de costume, de palavras, e isso não traz proveito algum, Timóteo. Evite isso. Não deixe uma discussão se avolumar no meio do povo. Começou uma discussão,
termine com ela rápido, pois elas servem apenas para perverter aqueles que estão ouvindo. E aqui no 15, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. Então, ele falou assim: olha, Timóteo, procura apresentar como um obreiro aprovado, um trabalhador aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente. Aqui a palavra manejar bem é uma palavra grega que é ortotomel, que é cortar em linha reta. Ele usa a espada para cortar em linha reta. Seja correto, Timóteo. A ação sua tem que ser corretamente, uma ação correta. E por isso que novamente ele volta a falar: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez para a impiedade. Ou seja, impiedade é o contrário de piedade, é a não piedade, ou seja, falta de devoção, falta de dedicação às coisas de Deus. Então não saia do caminho, Timóteo, e para que não evite a impiedade. O ensino destes homens, e ele cita dois aqui, alastra como um câncer. Ele compara aqui com uma granguena, ou como um câncer que se alastra. E ele cita aqui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade. O que eles estavam fazendo? Estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Eu não sei se eles tinham em mente no dia em que Jesus ressuscitou, vários santos ressuscitaram também, e eles foram vistos por pessoas ali nas ruas de Jerusalém. Talvez ele tinha: ressurreição já aconteceu, juntamente com Jesus, não vai ter ressurreição mais. Então, olha, não dê ouvido a essas pessoas. E ele continua no 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste da iniquidade todo aquele que confesse o nome do Senhor. Então, todo aquele que confessa o nome do Senhor, automaticamente ele se afasta da iniquidade. E ele também fala que aqueles que se fundamentam em Deus, entretanto, o firme fundamento de Deus, aqueles que estão fundamentados e firmes em Deus, a base está em Deus, firme e fundamentado em Deus, ele permanece inabalável e selado. Aí ele diz aqui com essa inscrição. Versículo 20. Numa casa, e agora ele começa a falar sobre os vasos. Numa casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. E ele fala aqui que compara nós cristãos como vasos. Então, numa casa ele diz que há vasos não apenas de ouro e prata, mas também há vasos de madeira e de barro. Uns para fins honrosos, talvez ele tinha aqui em mente os vasos de ouro e prata para colocar líquidos especiais, e de madeira e de barro aqueles que eram colocados água, uns para fins nobres, honrosos, e outros para fins, o desonroso aqui é para colocar água em um outro tipo de líquido. E ele diz: se alguém purificar dessas coisas, será vaso para honra. Então, se alguém se purificar, a ideia de purificação aqui é do ouro sendo purificado no fogo, passando pelo fogo com o intuito de eliminar impurezas que contém no ouro. Isso é o processo da purificação. Então, se alguém se purifica,
elimina as impurezas que estão na sua vida, este vaso será um vaso de honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Este é o vaso de valor, é o vaso de ouro, é o vaso que passa pela purificação do Senhor. É aquele que se submete ao fogo do Senhor para que as impurezas das nossas vidas sejam tiradas e nós sejamos o quê? Santos, úteis para o Senhor e preparado para a sua obra. Ele diz aqui também: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro. Evite as controvérsias tolas e inúteis. Controvérsia que é disputa, debate. Então, primeiro aí, olha, fuja dos desejos malignos, epitúmeos, desejos fortes, desejos muitas vezes incontroláveis da juventude. Siga a justiça e a fé, amor e a paz. Então, olha, justiça, fé, amor e paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Novamente, ele tendo em mente a ideia de um coração purificado, que passou pelo processo da purificação. E aí ele fala agora sobre as disputas que não levam a lugar nenhum, esses debates, essas discussões a respeito de algo inútil. Por isso, evite as controvérsias tolas e inúteis. Debates, disputas vazias, pois você sabe que acabam em brigas. Começa uma discussão a respeito de determinado assunto, isso não leva a lugar nenhum e ela acaba o quê? Em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Então, olha, ao servo do Senhor não compete entrar em discussões tolas, em brigas, em disputas, a respeito de assuntos que não convêm. Não convém ao servo do Senhor entrar nesse tipo de disputa, mas sim ser amável para com todos e apto para ensinar e ser paciente no momento do ensino. Deve corrigir com mansidão. Então, na hora da correção, seja manso. Aos que lhe opõem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que o aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, olha, ele coloca aqui que a correção ela deve ser com mansidão para com aqueles que se opõem a algo. Então, olha, deve ser com mansidão, na esperança de que Deus conceda o arrependimento a estas pessoas que estão passando pela correção e levando o conhecimento da verdade a estas pessoas, para que assim, agindo essas pessoas que estão passando pelo processo da correção e que estão se arrependendo, elas voltem à sobriedade. É como se a pessoa estivesse saindo de um torpor. Ela ingeriu uma bebida alcoólica, ficou bêbada e agora ela está voltando desta embriaguez ou desse torpor. Então, estão voltando à sobriedade e ela enxerga a realidade das coisas. Ela estava como que bêbada, ela não tinha uma visão clara das coisas e agora ela volta à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. O diabo é o que? Caluniador, que o aprisionou. Então ele coloca aqui como o diabo aprisionou esta pessoa. Então ele saia desta armadilha que o diabo colocou para fazerem a vontade do Senhor. Está aí, portanto, o capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!